Então, a gente tem dois conceitos novos para trabalhar hoje, que é o controle de acesso, quando a gente usa herança, e que é a ideia de classes abstratas. Então, a gente vai fazer primeiro a ideia de controle de acesso, que é bem simples, depois um exemplo de classes abstratas, e depois a gente vai resolver uma atividade do repositório em sala. É aquela atividade que eu resolvo junto com vocês e depois vocês vão tentar resolver ela sozinhos. Então é importante vocês pegarem todos os conceitos. Número 1, controle de acesso. A gente tinha visto dois tipos de controle de acesso. Quais são? Público e privado. Então a gente tem aqui a nossa classe base e aqui eu vou ter um atributo público, nome, um atributo privado, idade, e eu vou ter agora um outro tipo, que eu vou chamar de protected. Vou chamar aqui peso. Então, a gente tem público, protegido e privado. Qual a diferença entre eles? Vou começar do mais restritivo para o menos restritivo. Private é o mais restritivo. Eu só tenho acesso dentro da classe. Público é o menos restritivo. Eu tenho acesso em qualquer lugar. E o protected é um meio termo. Eu tenho acesso na classe e nas subclasses, né? Na classe e nas classes derivadas ou subclasses. Então, por exemplo, se eu tenho um atributo que é privado, eu posso manipulá-lo na classe base, eu posso manipulá-lo derivado. Eu posso manipulá-lo na classe derivada? Não. Não. Ué. Nome eu posso. Por que é que nome ele não está deixando? Ah, tá, porque eu esqueci de fazer a herança. Extends base. Agora sim. Só que eu não vou passar nada não, tá? É só para a gente ver o exemplo. Idade 1, peso 2, nome uva. Tá? Então, vamos lá. O que é privado só pode ser visto na classe base, na classe de origem. Então, como a idade é privada, eu posso alterá-la na classe de origem, mas eu não posso alterá-la no filho. Tá certo? Ele é o mais restritivo. No caso do protegido, eu posso manipulá-lo na classe base, eu posso manipulá-lo no filho, mas eu não posso manipulá-lo fora. Function main, por exemplo. This ponto seja objeto é igual a nova derivada. Se eu tentar manipular o objeto ponto idade, eu não posso porque é privado. E se eu tentar manipular o objeto ponto peso, eu também não posso porque é protected. Private. Protected. Eu só posso manipular o que é público. Public. Ok? Então, a gente tem isso. Classe base eu consigo acessar todos. Na classe derivada eu não consigo acessar o que é privado. E na classe, e fora delas eu não consigo acessar nem o que é privado, nem o que é protegido. Eu só posso acessar o que é público. Tudo bem? Então é questão de escopo. Se você criar alguma coisa que você só quer que seja acessível dentro da classe, você coloca como privado. Se você quer que ele seja acessível na classe e nos filhos, você coloca como seja protegido. E se você quer que seja acessível de qualquer lugar, você coloca como sendo público.
Então, essa é a regra do controle de acesso. Bora para a próxima coisa. Passarinho, entendi. Quando a gente criou as interfaces elas se comportam como rótulos. Quando algo implementa a interface, você tem o rótulo de que pode manipular aquilo daquela forma. Então, se você pega um pacote, não interessa o que tem dentro do pacote, mas ele está rotulável como comível, o que você pode fazer sem o medo de passar mal? Comer aquilo ali, ok? Agora, se ele está rotulado de venenoso, aí você sabe, opa, é venenoso, não sei o que é que tem aqui dentro, mas eu sei que eu não posso manipular ou não pode mexer. Então, o rótulo é essa implementação de propriedades que me permite compreender sobre algo sem que eu saiba com clareza o tudo desse algo. Eu nem sei o que é que tem aqui dentro, mas eu sei que eu posso comer, porque está como comível. Então, se eu tenho uma roupa e tem lá dizendo que ela pode ser lavável, tudo bem, não interessa qual é a roupa, eu posso lavar. É lavável na máquina de lavar. Então, se eu compro um prato, uma vasilha, e ele diz que pode ser colocado no micro-ondas, então todas essas coisas eles são implementações de propriedades, né? São rótulos que aquilo ali recebe. Então, por exemplo, vamos começar da situação de menos acoplamento, que é a interface, e depois a gente vai para o meio termo entre a interface e a classe concreta. Vamos começar aqui da interface. Faz de conta que eu quero que algo seja tratável como cachorro. Para que algo se comporte como um cachorro, seria um cachorrível. Eu digo que há... Nome horrível. Ô, horário, o que faz comigo? Para algo ser cachorrível, eu quero que esse algo consiga latir. Então, tudo que late, eu vou dizer que é cachorrível. Perdão. Ok, então eu vou criar um poodle aqui. Um poodle. Ele implementa, tudo bem? Cachorrível. E o poodle late com... Tudo bem. É assim que o poodle late. E se eu criar um husky... Cara, como é que eu escrevo husky? Husky, assim? RH? Não. Com H, assim? Um husky late grosso. O wolf. Então, você tem que essas duas coisas são cachorríveis, eles se comportam como cachorros. Vamos lá, por exemplo, eu poderia ter um cachorrinho de plástico que também late. Vamos aqui. Eu posso criar um cachorrível? Eu posso chegar lá e dar o Pink vai ser um new cachorrível? Posso fazer isso? Faz sentido isso? Isso daqui não tem um corpo, ele é apenas um rótulo. Eu não posso criar uma interface porque ela não é implementável, né? Um termo melhor, tá certo? Não é instanciável. Implementável ela é. Eu posso implementar uma interface na classe, mas eu não posso instanciá-la diretamente porque ela não tem um corpo. Então eu não posso criar um cachorrível. Eu posso criar um poodle e eu posso criar um husky. Tudo bem até aí? Ok. Não posso criá-lo, mas eu posso olhar para os meus elementos através da interface, como a gente fez ontem, né? Então eu tenho lá o meu canil, que é um punhado de cachorríveis. E nesse canil eu posso colocar qualquer coisa que se comporte como um cachorro. Não posso instanciar diretamente, mas eu posso manipulá-los através da interface. Ok. A interface, nesse aspecto, ele serve não para criar um molde, mas para criar um rótulo, ou um padrão de rótulo que define
uma responsabilidade ou um comportamento. Vamos agora para o meio termo, tá? Eu vou criar uma classe e agora é uma classe mesmo cachorro. O meu cachorro, ele vai ter uma raça, porque todo cachorro tem raça, e na hora que eu for chamar o construtor, eu vou passar a raça do cachorro. Eu posso ter aqui um get raça, por exemplo, que vai me retornar a raça do cachorro, mas eu não quero criar o latir, porque o latir vai ser implementado por cada raça em específico, porque cada raça vai latir de um jeito diferente. Então, eu quero que essa classe cachorro, ela implemente parte das funcionalidades que são comuns a todos os cachorros e deixe de lado ou delegue, a palavra correta é essa, delegue para as classes derivadas os comportamentos que faltam. Então, como eu quero dizer que vai ficar faltando o latir, eu digo de forma explícita, dizendo que latir é um método abstrato. Abstract latir. E aí, se falta um pedaço da classe, ela deixa de ser instanciável. Então, se ela não pode mais ser instanciável, ela também se torna uma classe abstrata. Uma classe abstrata é uma classe que não pode ser instanciável, da mesma forma que as interfaces não eram instanciáveis. Então, você pode olhar para isso daqui, diferente da interface, que eram só responsabilidades, você pode olhar para uma classe abstrata como uma classe que já tem atributos e já tem comportamentos, porém não todos. Falta um pedaço dela. Como falta um pedaço, eu não posso criar algo que falta um pedaço, porque ela não vai saber se comportar. Diz. Pode explicar uma diferença mais clara entre a classe abstrata e uma classe e uma interface? Na interface, você não tem atributos e você não tem implementações. Por exemplo, se eu fizesse só isso, eu teria uma classe abstrata que eu poderia fazer da mesma forma como uma interface, porque ela só define o quê? As responsabilidades. Só que na hora que eu coloco atributos, construtores e implementações, ele não pode mais ser interface, porque a interface não tem nada disso. Ele obrigatoriamente se torna uma classe abstrata. Por que que ele é abstrato? Porque falta um pedaço dele. E eu estou colocando esse pedaço que falta propositalmente, porque eu preciso estabelecer um padrão de comportamento para os cachorros. E eu vou manipular os cachorros através da classe abstrata. Eu quero que os meus cachorros possam latir. Tudo bem que os outros cachorros podem ter outras coisas, mas meus cachorros aqui, da forma que eu vou manipular, eu preciso que eles latam. Então, o meu poodle, que é um cachorro, ele obedece às regras de herança. Nas regras de herança, tem dizendo que eu preciso invocar o construtor da classe pai. O construtor da classe pai pede a raça. Então, eu vou passar aqui a raça. A minha raça, eu vou passar aqui que ele é um poodle. E também... Ah, tá. Eu esqueci aqui. Não é implements, é extends. Pronto. Agora eu tenho um poodle. Vou fazer a mesma coisa aqui com husky. Extends cachorro. Então, como ele obedece às regras de herança, eu preciso ter o construtor e o construtor precisa ter o super. E aí pronto, eu tenho um latir. Agora eu posso ter uma lista de cachorros. E os meus cachorros podem latir. Para todos os cachorros do canil, eu vou mostrar qual é a raça e vou fazer o latidinho dele. Para, meu Deus. Para cada cachorro do canil, mostrei a raça e o latido dele. TS Node abstrato. Poodle. O poodle
Ih, ai, entendeu? E aqui o Husky. Tudo bem? Então, bora lá. O que é o objetivo da classe abstrata? Ou quando é que eu utilizo? Quando eu já tenho uma classe que agrega a maior parte dos comportamentos, ações, métodos, mas precisa deixar de fora um punhado de coisas que vai ser específico das classes derivadas. Vou voltar aqui para o exemplo que eu usei ontem. Quando você vai fazer uma folha de pagamento, você tem um monte de coisas que é incomum à maior parte dos funcionários. Tudo bem? Mas talvez existam regras que são específicas do tipo de trabalho que a pessoa exerce. Por exemplo, dependendo da situação, um terceirizado, alguém pode trabalhar por horas, ele pode ser horista, um outro vai ganhar diferente por causa do nível de insalubridade, o outro vai ganhar diferente porque, sei lá, ele recebe por diária, diarista. Então, a forma de calcular muda. Mas tem 1 bilhão de outras coisas que é igual. Efetuar pagamento, ter CPF, isso, aquilo outro, receber bônus natalino, sei lá, um monte de outras coisas. Então, é como se a gente tivesse uma classe que é abstrata, empregado, e que teria um único método que vai ser diferente e precisa ser implementado nos filhos, porque eu não conheço as peculiaridades da forma que seria calcular pagamento mensal. Como vai ser esse pagamento mensal? Não sei, depende das regras que estiverem sendo utilizadas para gerar o pagamento. Mas eu sei que se eu não tiver isso, eu não consigo tratá-lo e colocá-lo dentro da folha de pagamento. Tudo bem? Aqui, agora a gente vai para um detalhe bem específico da situação, que é quando é que há algo, presta atenção que a pergunta aparentemente simples tem muitas camadinhas, tá? Quando é que as coisas são objetos da mesma classe e quando é que eles precisam ser classes diferentes? Bora lá. Faz de conta que eu tenho uma classe móvel, tudo bem? E vai ter lá os atributos da classe móvel. Cadeira, mesa e armário são objetos da classe móvel ou são subclasses da classe móvel? Aí a resposta de sempre é depende. Mas vamos lá, vou repetir a pergunta. Cadeira, mesa e armário são objetos da classe móvel? Como assim, professor? Seja cadeira, seja mesa, seja armário. New móvel é uma cadeira, sei lá, diz cadeira do modelo escritório, entendeu? Com nível de conservação 3. Mesa é uma mesa e o detalhamento dela é mesa com gavetas, com 2 gavetas e o nível de deteriorização, essa palavra existe dela, é 1. E o armário é um novo armário, armário com 2 portas e o nível de estragamento dela é 2. Né? Então, aqui na minha classe móvel, eu poderia dizer que eu tenho a descrição, o nome, aí aqui eu teria o nível de conservação. Nível de conservação. Construtor. Nesse caso, cadeira, mesa e armário são objetos da classe móvel. Em qual situação eu precisaria que eles deixassem de ser objetos para cada um ter a sua própria classe? Classe móvel, e aí eu vou ter derivando de móvel cadeira, derivando de móvel armário, derivando de móvel mesa. Por que eu precisaria disso? Palavra mais assim, a explicação melhor seria se eles precisassem de comportamentos diferentes. Porque o comportamento é aquilo que está implementado nos métodos. Primeiro seria, assim, se eles tiverem tanto comportamentos diferentes quanto formas de descrever o estado, por exemplo, atributos diferentes,
Aí você começa a ter um indicativo de que você precisa de classes diferentes. Às vezes dá para você resolver de uma forma ou de outra, colocando na mesma classe, utilizando as funções lambda, mas é tudo questão de indicativo. Ou eu preciso de comportamentos diferentes. Sei lá, móvel, vamos lá, por outro exemplo. Moto e carro são objetos da classe veículo ou são subclasses? Aí você pergunta, ué, mas você está manipulando o quê? Se for só para guardar placa, cor, ano de criação e modelo, é objeto da classe veículo. Mas quando eu começo a ter, por exemplo, sei lá, fórmula de cálculo, sei lá, cálculo do seguro, cálculo do IPVA, tamanho, se é pequeno, médio ou grande, você, tudo isso varia demais, né? A forma como eu calculo o seguro é totalmente diferente para moto, como é diferente para carro. Dependendo de uma coisa, você inclui o ano, outra não inclui o ano. Então, quando os comportamentos começam a diferenciar e quando os níveis dos atributos começam a diferenciar, aí você tem indicativos de que você precisa de classes diferentes. Entenderam? Então, a resposta assim não é pá, tudo é pay buff, entendeu? Porque se você pensar, ué, será que criança e adulto são objetos ou são classes? Ué, é só botar a idade lá e tá resolvido. Só que quando você começa a pensar, ué, só que no meu modelo, as crianças vão precisar de um método brincar, os adultos vão ter níveis de responsabilidade, adulto vai poder ter emprego, criança não pode ter emprego, criança tem que ir para a creche, vai ter que ter um método... E aí quando você começa a ter comportamentos diferentes, você, ops, isso daqui é um indicativo de que eu tenho que ter classes diferentes. Entenderam aí a diferença das coisas, pessoal? Tudo bem? Então, aí é um jogo de indicativos. Dependendo da linguagem, você poderia ter até formas de, entenda, fugir da necessidade de classes diferentes, como as catrevagens que tem, por exemplo, do JavaScript, que é você pega uma classe, um objeto, e durante o tempo de vida dele você soca um método que não existia. Entendeu? Mas acho que ficou mais ou menos claro aí quando é que eu uso uma coisa e quando é que eu uso outra. Então, vamos pegar um exemplo de uma aparente necessidade de classes diferentes. Seu Manel, e aí eu vou manter aqui, já estou com 22 minutos, mas bora aqui. Seu Manel chegou para vocês e pediu a seguinte coisa. Olha, eu tenho um estacionamento. Faz de conta que aqui o centro de Quixadá está tão lotado que não tem mais onde estacionar. Criaram ali a feirinha de Quixadá. E aí é super movimentado. E aí, como não tem vaga para estacionar, ele decidiu montar um estacionamento ali no centro de Quixadá, tá? E aí ele disse que quer que você implemente o software de gestão para você registrar quando o veículo chega e o quanto que o veículo tem que pagar quando a pessoa vai retirar o veículo. Para quem é daqui, não entende muito essa lógica de estacionamento, mas para quem é de Fortaleza é estacionamento todo canto lá, tá? No centro e tal. A lógica do estacionamento, ela pode mudar dependendo do tipo de veículo que você tá estacionando. Então vamos fazer de conta que a regra do seu Manel é assim. Bicicleta pode estacionar e eu não me importo com o tempo que ela vai ficar. R$3. R$3 e você pode deixar sua bicicleta o tempo que você quiser aqui, tá certo? Para moto, eu vou fazer assim. Eu vou pegar o tempo que a pessoa passou em minutos e vou dividir por 20. Então, se ela passou 100 minutos, vai dar R$5. É caro, mas é a regra. Você bota lá se você quiser. Tudo bem? Então, se ela passou 100 minutos, dá R$5. E o carro, eu vou dividir por 10. Se ele passou 100 minutos, vai dar R$10. Tudo bem? Se a moto passou só, sei lá, 5 minutos, ou se passou 20 minutos, é R$1. Né? 20 minutos dividido por 20, a moto passou 20 minutos, R$1. Mas o carro, não. O carro ainda tem uma regrinha a mais, que é, não importa o tempo, o valor mínimo vai ser R$5. Então, se você botou o carro, foi lá, sacou o dinheiro no banco e voltou e só levou 3 minutos, R$5.
Não interessa o tempo que você passa. Está clara aí a regra? Sim. Entenderam como é que é o modelo? Então, qual é a ideia? E o seu Manel ainda pediu da seguinte forma, ó. Faça de um jeito que, se eu quiser, eu posso, por exemplo, adicionar outros tipos. Por exemplo, você quer estacionar cavalo. Eu não quero mexer na classe que faz o estacionamento. Eu vou criar uma classe cavalo e vai funcionar da mesma forma. Eu quero deixar minhas crianças aqui, eu vou estacionar as crianças. Aí ele criou lá não, o nome daqueles negocinhos que eles têm no shopping, é um espaço brincar. Aí ele vai estacionar a criança lá no espaço brincar e vai criar uma regra lá para a criança, né? Então, o que vale é que você vai ter que pensar numa modelagem que seja flexível. A lógica do estacionamento não pode depender de eu ter que saber com o que é que eu estou lidando. Tudo bem? Então, vamos lá. Qual vai ser a nossa técnica aqui? Eu vou criar uma classe estacionamento, vou colocar nela já tudo que eu preciso para manipular e vou deixar o que é excepcionalidade ou a forma de fazer o cálculo para as classes derivadas. Da mesma forma como a gente deixou para a classe derivada o latido. Aqui a classe derivada vai calcular o valor para ser cobrado. Então, não preciso me preocupar na classe veículo, nem na classe estacionamento, como é que esse cálculo é feito. Isso vai ser delegado para as classes derivadas. Então, vamos lá. Classe veículo. Na classe veículo, eu poderia pensar que o identificador do veículo vai ser a placa. Só que o seu Manel disse que também pode bicicleta. Bicicleta não tem placa. Daqui a pouco está deixando os cavalos, então cavalo não tem placa. Eu vou pensar pelo menos que tem que ser um identificador único. O identificador que vai ser um string, que pode ser o nome da pessoa que deixou a bicicleta, o nome do cavalo, o nome da criança, não sei. Vai ser o identificador que ele vai ter que ser único ali, tudo bem? Outra coisa, na hora que o meu veículo, né, ele é deixado, eu preciso registrar nele o horário que ele foi deixado, de alguma forma, né? Então, eu vou criar aqui uma hora de entrada. E para ficar mais fácil a manipulação, a gente vai abstrair o conceito de tempo, que por si só é estranho, e a gente vai pensar num número que simplesmente vai crescendo, entendeu? Então, é tipo assim, o estacionamento abriu, o momento é 0. Aí eu vou dizer, estacionamento, passaram 20 minutos. Então, que horas são agora? 20. Aí depois eu digo, estacionamento, passou 40 minutos. Que horas são agora? 60. Aí chegou um carro. Então, que horas é a hora de entrada do carro? 60, porque ele acabou de entrar no 60. Passaram mais 30 minutos. Que hora é agora? 90. É só um número que vai correndo, tudo bem? Para a gente ignorar o conceito de tempo. O número vai correndo, ou seja, ele vai incrementando lá no contador de tempo do estacionamento, e na hora que o carro chega, eu vejo, uma moto chegou, a hora agora é 90, coloquei o 90 na moto e armazeno a moto. Aí o tempo correu, aí agora é 290, a moto está saindo, se está no 290 e ele chegou no 90, ele passou quanto tempo? 200, beleza? Nosso modelo de tempo vai ser esse. Então, eu tenho a hora de entrada e o ID. Eu também vou querer guardar o tipo, mesmo que eu não saiba ainda quais vão ser ele. Tudo bem? Agora, eu preciso criar aqui um construtor. Propositalmente, para nossa modelagem, eu não vou colocar a hora de entrada. Depois vocês vão entender por quê. E o tipo eu posso colocar ou não, tá? Então vamos aqui, ó. O ID eu vou colocar como private. E para quem está fora ter acesso, eu vou ter que colocar aqui um get ID que vai retornar o ID. A hora de entrada eu vou colocar um get e um set. Get hora de entrada, que retorna a hora de entrada, e set hora de entrada, que retorna, que atribui a hora de entrada, tá? Ok. O tipo,
eu tenho 3 opções, tá certo? Vocês têm que entender que a classe veículo não sabe qual é o valor do tipo, concorda? Ela não sabe se é moto, carro, bicicleta, se vai ser escrito com maiúsculo, com minúsculo, não interessa. Mas de alguma forma eu vou ter que permitir que a classe filha altere esse tipo, porque é a classe filha que vai definir o que é que eu estou colocando aqui. Primeira opção é colocar no construtor. Se eu colocar no construtor, a classe filha, classe moto, que vai estar estendendo de veículo, vai inicializar. Tá vendo aqui, ó? A classe moto inicia passando, ó, beleza. Eu estou criando uma moto. A classe moto vai receber a placa e vai receber e vai repassar a placa. Que tipo de veículo a classe moto está criando? Um veículo do tipo moto. Está passando para cá e vai ficar armazenado aqui. E a placa também vai ficar armazenada aqui. É o jogo de camadas, lembra? Eu digo, ei, cria uma moto para mim com a placa UVA 1000. Ah, beleza. O tipo, o nome do tipo vai ser moto e o identificador vai ser UVA 1000. Eu repasso para a camada de dentro, que é a camada de veículo, e o veículo guarda essa informação. Ok? De boa? Tamo junto? Beleza. Eu tenho outras opções para cá, tá? Primeiro, se eu colocasse o tipo como private, eu teria que dar acesso pelo construtor. Porque se ele for privado, será que eu posso fazer isso daqui? Des.tipo recebe moto? Se ele for privado? Lembra, o que é privado só é acessível dentro da classe. Se tipo for privado, eu posso acessar e modificá-lo aqui embaixo, na classe moto? Se tipo é privado da classe veículo, eu posso alterá-lo na classe moto? Não. Então, se eu não tivesse a opção de passar ele pelo construtor, eu não teria como manipulá-lo. Tá vendo? Não tem construtor, não tem como acessar diretamente e nem tem método set para alterar. Como é que eu vou mexer? Aí eu tenho 2 opções. Ué, eu poderia colocar como o quê que vai dar acesso para a classe de baixo? Protected. Então, se eu colocar ele como protected, aqui embaixo eu posso ver aqui des.tipo, recebe o quê? Moto. Agora ele tem acesso. Tá vendo? Outra opção é se eu quisesse colocar um set tipo, mas não faz muito sentido porque o tipo não muda. Depois que você criar a moto, ele tem como deixar de ser moto e virar cavalo? Não faz sentido, né? Tudo bem? Um detalhezinho que provavelmente vai dar erro se vocês tentarem, é que mesmo que eu não esteja manipulando a hora de entrada diretamente aqui, você é obrigado a inicializá-la. Des.hora de entrada. Se você não inicializar, vai dar erro. Tudo que é definido, tudo que é declarado precisa ser inicializado. Tá? Então tá aqui, ó. O tipo é uma moto. Ok. Vamos lá, vamos continuar aqui. Eu tenho get ID, get hora de entrada, bora também dar um get tipo aqui. Get tipo, retorna o tipo. O que é que fica faltando? O que é que fica faltando no meu veículo? Que vai ser importante, porque senão eu não tenho como calcular o pagamento. O método de calcular o pagamento. Calcular valor, né? Calcular valor. O que é que o calcular valor minimamente vai usar? A hora de entrada, mas a hora de entrada já está salva dentro do veículo, e a hora de saída. Então, eu vou informar para ele a hora de saída. Então, para ficar mais fácil, eu vou fazer aqui um void só para ele imprimir, tá certo? Vou chamar isso aqui de mostrar valor. Ué, eu tenho como dar a implementação do mostrar valor na classe veículo? Não, porque eu não sei como é que vai ser o cálculo. Então, eu digo que esse método é o quê? Abstrato. E automaticamente a classe se torna
abstrata. Então, para a moto implementar um veículo, o que é que ela vai ter que ter? Calcular valor. Qual é a lógica do valor para a moto? Eu vou descobrir qual foi o tempo que ele passou, né? É a hora de saída menos a hora de entrada. E aí eu divido isso por 20. Não foi a lógica do seu, Manel? Beleza, o que é que ele ainda está dizendo aqui, ó? Ah, tá, é mostrar valor. Está dizendo que o nome está errado. Mostrar valor. Qual é a palavrinha que eu posso colocar aqui para explicitar que eu estou sobrescrevendo o método? Que a gente viu ontem. Override. Veículo. Tá? Ok, se a gente já fez aqui, o resto é fácil, né? Bora aqui para a classe bike, para a classe bicicleta. Bicicleta é a mesma coisa. Construtor é a mesma coisa. E a lógica da bicicleta é... A bicicleta sempre é... Não. Sempre é R$3, né? Bicicleta sempre é calcular valor mesmo. Eu estou misturando as coisas. Desculpa, pessoal. O que eu quero é calcular valor, perdão. É o horário. Calcular valor. Fica faltando o que agora? Quando vocês forem refazer o código, não façam da forma que eu estou fazendo, tá? Porque eu estou fazendo... Primeiro, eu estou fazendo em camadas, mas é melhor vocês fazerem em etapas. Ou seja, implementa só um deles, por exemplo, só a bike. Ao invés de implementar todos os métodos, você implementa só o adicionar e o mostrar. Porque não faz sentido você implementar o adicionar, remover, mostrar todos os métodos se você não precisa deles. Primeira coisa vai ser só adicionar a bicicleta e mostrar a bicicleta. Então, por que você vai implementar adicionar, calcular, remover, entendeu? Então, quando vocês estiverem criando lá, criem só o que vocês precisam para rodar. Bora agora fazer tem o bike, tem o moto, bora para o carro. Classe carro. Carro é a mesma coisa da moto, só que eu ainda tenho duas peculiaridades. O que é? O tempo mínimo e o valor é dividido por 10, né? O valor é dividido por 10, mas se o valor for menor do que 5, eu retorno 5. Senão eu retorno o valor. Beleza? Só isso, né? Vamos agora para o estacionamento. E no estacionamento a gente vai ver o brilho do joguinho da herança, tá? Da polimorfismo. O meu estacionamento, ele não quer e não vai se preocupar em estacionamento com o tipo de veículo. Para ele, tudo é veículo. Então, ele vai ter a gestão do tempo e ele vai ter uma lista de veículos. Então, o construtor dele inicializa o tempo com 0 e a lista de veículos como vazio. Beleza? Quando eu pedir para ele adicionar um veículo, ele vai pegar o veículo, para ele não interessa qual tipo de veículo, e ele vai jogar para dentro da lista de veículos. Só que antes de jogar, o que é que ele precisa fazer? Não, lembra, para ele não importa se é cachorro, cavalo, bicicleta, não interessa. Mas todos eles, na hora que ele vai dar entrada no estacionamento, você precisa fazer alguma coisa com esse veículo, que é o quê? Não, precisa gravar o tempo de entrada. Entendeu? Como é que você faz isso? Des.veículos, não, perdão. Eu pego o objeto que eu recebi, né, veículo, e aí eu mudo a hora de entrada para a hora atual do meu estacionamento. Agora o veículo que está salvo, o objeto que está salvo, tem lá que ele entrou no minuto 20, no minuto 50, no minuto 80. E aí, se eu botar vários veículos, se eu pedir para listar, tem o tipo do veículo,
o ID do veículo e a hora que ele entrou. Porque eu estou colocando a hora de entrada dentro do veículo. Perceba que isso daqui tinha que estar dentro da classe veículo, porque eu preciso manipulá-lo como veículo. Ok. Bora agora calcular, remover veículo. Vou fazer o seguinte, vou calcular pagamento, né? Eu não preciso da hora, vou fazer passar tempo, pronto. Um por vez. Passar tempo. Se ele me diz que passou 20 minutos, eu pego esse tempo e aumento no meu tempo. Meu contador de tempo é esse, eu vou pegar 20 minutos e adicionar aqui. Agora se passaram mais 20 minutos. Se era 0, agora é 20. E aí ele mandou passar tempo e passou 50. Opa, era 20, passou 50, agora é 70. Se chegar um veículo, o que é que eu vou colocar no veículo? 70. E aí a gente vai manipulando. Agora eu preciso de dois métodos. Um que é para calcular a hora, e outro é para calcular o valor do veículo, e o outro para retirar o veículo do estacionamento. O cara veio sacar. Para os dois, eu preciso encontrar um veículo dentro da minha lista. Tanto para calcular o valor, eu tenho que caçar, ei, cadê o HXV 3015? Como para remover, ei, eu estou tirando o HXV 3015. Só que lembram que a gente nunca deve ficar colocando um monte de laços dentro das funções para ficar caçando as coisas. Então, o que é que eu vou ter que fazer aqui? Um método para procurar veículo. E para achar o veículo, eu preciso do ID, seja a placa ou seja o nome da pessoa. Eu não quero o veículo, eu quero a posição dele no vetor. Porque com a posição, tanto eu consigo manipulá-lo, como eu consigo excluir através lá do splice. Então, bora lá. Que a gente já fez trocentas vezes, né? Percorre, se encontrar, retorna a posição, se não encontrar, retorna -1. Bora para um detalhe. A gente está fazendo uma manipulação interna. Isso daqui não faz sentido para quem vai utilizar a classe estacionamento. A posição que o elemento está dentro do vetor não faz muito sentido. Então, esse método aqui a gente pode colocar como private, para dizer, olha, esse método não é importante. Esse método só é importante internamente. Então, bora lá. Vamos calcular valor, né? Ou então pagar. Eu preciso saber qual é o veículo que eu estou tentando pagar. E aí eu vou fazer o seguinte jogo. Ó. Primeira coisa, eu vou procurar esse veículo. Posição e eu vou usar o procurar. Depois de procurar o veículo, eu tenho que ver se eu estou procurando a coisa certa, né? Como é que eu sei que eu encontrei? Se a posição for igual a -1, não tem nada cadastrado, não. Tem certeza que o seu Manel é com U? Não, é com L. Tudo bem. Então, a primeira coisa que eu vou procurar é se eu estou procurando o elemento certo. Se foi -1, não. Eu não achei esse veículo não encontrado. Se por acaso eu achei, qual é o valor? Eu vou capturar, né, obter esse veículo, para não ficar manipulando ele através do vetor. O veículo é veículo nessa posição, porque senão toda vez que eu fizer qualquer coisa, veículos pós, eu extraio o objeto, obtenho o objeto, e aí eu pergunto, qual é o valor desse veículo? O próprio veículo sabe calcular o próprio valor. Não é o estacionamento que sabe a fórmula de cálculo, quem sabe é o veículo. Então eu pergunto para ele, veículo, qual é o teu valor? Aí ele vai acessar o método que está implementado com a lógica específica do veículo. É o cavalo? Então o valor é 2 sacos de milho. Vocês já viram um cavalo comendo milho, como é legal? Nunca. Assim, né? Às vezes tem gente, ele tem uma linguona, né? Então às vezes é colocado tipo num banquinho, numa vasilha para ele comer, né?
Ou então, às vezes, é colocado numa focinheira, você joga e aí bota, tipo, é como se fosse uma focinheira no cavalo, ele fica pegando com a língua, legal. Barulhento, que ele mastigando os carocinhos. Ok, ó. Então aqui a gente tem a beleza do polimorfismo. Ó. Não me interessa saber qual tipo de veículo. Aqui eu sei que ele vai ser obtido. E aí eu posso dizer, olha, vou dizer assim, o quanto tempo ele passou. Criar aqui um saída vai ser igual. A entrada dele foi em veículo.get hora de entrada. Então, a saída dele foi em hora atual. E o valor pago vai ser valor. Entrada, saída, valor. Entrada, saída, valor. Beleza. Eu vou mostrar este negócio e pronto, tá pago. Para tirar ele, né, sair, seria a mesma coisa. E a gente já fez uns 300 milhões de vezes, né? Eu acho o veículo. Vou tirar esse daqui, quero esse daqui não. Verifico se ele existe e a gente faz o que? Um splice, não é isso? Des.veículos.splice. Tirar o veículo, eu vejo se ele existe e dou um splice. Se eu quisesse pagar e sair, sei que eu não preciso disso, mas só para não ter que ficar escrevendo os métodos, pagar e sair vai pagar e vai sair. Tudo bem? Porque às vezes o cara paga antes, mas você não pode dar baixa no sistema, porque ele vai lá e pode não sair com o carro, aí vai dar erro, né? Você primeiro confirma que ele pagou e depois confirma que ele saiu. Só que ele pode ir, pega o carro, vem e paga na saída. Então ele pagou e saiu, já fez as duas coisas. Vamos lá. Para ficar bonitinho, todos eles vão ter mais ou menos o mesmo modelo de saída. Então eu já vou colocar o toString no próprio objeto veículo, tá? Então eu vou concatenar o tipo, então vai ficar bicicleta do Francisco, entrou em tal momento. Então vai ser assim, ó. Vai ser o tipo, des.tipo, depois vai ser o ID e depois vai ser a hora de entrada. Bicicleta, tipo, ID e hora de entrada. Para ficar bem bonitinho, alinhado, a gente vai... Você lembra como é que faz alinhamento? É o PAD, né? O Pad Start. Pad Start. Então vamos dizer que esse daqui vai pegar 10 espaços, né? 10 caracteres. E esse daqui vai pegar também 10 caracteres. Só atenção que o Pad Start, ele é exclusivo para... Ele é um método de string. Então, se você tentasse pegar uma coisa como uma hora e fazer um pad, ele não ia encontrar o método. Ele não conseguia encontrar o método. Você teria que primeiro converter para string para depois fazer o pad. Também dá. Também você poderia fazer assim, converter para string. Ou então naquele outro formato que eu acho que nesse caso aqui é mais legível. Você converte para string e faz o pad. Aqui é melhor. Você não precisa forçar os parênteses, né? Mas no último eu não vou colocar não, porque eu não preciso. Tá? Então, bora aqui para a saideira. A aula começou 3h30. A minha percepção de tempo tá alterada, porque a gente já tá com um monte de coisa e agora que deu 1 hora de aula, né? O efeito do café, o tempo tá passando diferente para mim. Bora lá. O que é que falta também aqui, ó? Falta o toString do estacionamento. No string do estacionamento, a gente vai mostrar todos os veículos
e vai mostrar também o horário atual do estacionamento. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou juntar todos os veículos, só para a gente treinar, lembra? Mapear para cada elemento, eu vou gerar o toString dele e depois eu mando juntar tudo com a quebra de linha, tá vendo? Peguei todos os veículos, gerei a string deles e juntei tudo com quebra de linha. E depois eu vou somar mais a hora atual com o tempo. Então, tem tudo. Quebra de linha. Ah, preciso de mais um aqui, que senão ele vai grudar a hora atual no último veículo. Hora atual mais tempo. Então, estamos beleza aqui. Bora por... Vamos por rodamento. Aqui a gente vai... Ó, o Copilot está me sugerindo aqui um monte de cor, mas não vou fazer. Vou fazer na mão mesmo. O nosso estacionamento é... Vou chamar só de este. Porque o estacionamento é muito grande. Criei o estacionamento. Aí eu vou passar o tempo. Já foram 20 minutos que seu Manel está esperando lá. E não chegou ninguém. Aí ele vai mostrar o estacionamento. Console.log, estacionamento.toString. Então, bora ver o estacionamento do seu Manel vazio. É o veículo. Beleza, o estacionamento do seu Manel vazio. Aí chegou uma bike. Sempre é que chega primeiro. O pessoal da bike acorda cedo. Estacionamento, ponto, adicionar veículo. Uma nova bike. É a bike do Pereira. Chegou a bike do Pereira. E aí passaram-se mais 30 minutos. Passar tempo. E aí 30 minutos depois chegou um carro. Estacionamento, ponto, adicionar veículo. Um novo carro. Não é o carro da Dona Marta. O carro é para botar a placa. É o carro da MAR. A da Dona Marta. 14, é o carro da Dona Marta. 00. E aí eu vou mostrar de novo o tempo. Passou o tempo e aí eu vou mostrar o estacionamento. O que é para ter agora no estacionamento? Tem a bike do Pereira no minuto 20 e o carro da Dona Marta no minuto 50. Então vamos nós. Aí, ó. Por que tá alinhadozinho aqui? Por causa do pad start, né? Como é que a gente vai saber a quantidade de alinhamento do Google? Na hora que ele imprimir, você conta a quantidade de espaços que estão faltando. Mas na atividade, lá na descrição, ele diz que são 10 espaços. Ó, outra coisinha que legal que dá para fazer é definir qual é o caractere de pad. Ó. Eu posso dizer que o caractere de pad é, sei lá, um tracinho, entendeu? Um igual. E aí, na hora que eu definir o caractere, ele mostra o pad. Entendeu? Tem uma bike do Pereira, o carro da Dona Marta. Outra coisa, se você quisesse alinhar para o começo, o pad não seria um pad start, seria um pad end. O pad end alinha para a esquerda, né? Ou seja, o teu pad é adicionado no final. O teu preenchimento. O pad end é adicionado no final, o preenchimento na direita. Beleza. Vamos fazer agora, falta as motos, né? Bora agora botar um monte de coisa aqui. Estacionamento, ponto, adicionar veículo, adicionar a moto. A moto vai ser ABC000. E aí passou mais 100 minutos. E aí chegou outro carro. Estacionamento, ponto, adicionar veículo. Novo carro, Copilot. Novo carro. Uva 2000. Passou o tempo. E agora é hora de pagar. Vamos para pagar e sair. Estacionamento, ponto, pagar e sair.
Primeiro que vai pagar é o seu Pereira. Seu Pereira chegou cedo e vai sair cedo. Beleza? Então vamos ver aqui. Seu Pereira. Ah, tá. Ficou faltando o final, né? Então depois disso eu vou mostrar. E depois de seu Pereira pagar, eu vou mostrar de novo. Vou colocar uma só para a gente ver melhor. Pronto. Então, estava assim. Bike, carro, moto, carro. Seu Pereira saiu. E quanto foi que seu Pereira pagou? Só R$3. Entrou no minuto 20, saiu no 190 e pagou só R$3. Bora agora tirar o carro da Dona Marta. Carro da Dona Marta. Vai ser o Mar 1400. Ok, ó. Tá certo isso? Ah, foram 140 minutos dividido por 10, 14. Tá. Vamos tirar a moto agora. A moto seria a ABC0000. Dividido por 20, né? Então a moto passou 120 minutos. E aí dividido por 20 vai dar R$6. Ok. Bora agora para o último carro, que passou só 20 minutos. Uva 2000. Paga R$5, porque independente do tempo, o valor mínimo é R$5. Beleza, pessoal? Então, a lógica que a gente precisa está terminada. Só que eu vou aproveitar o modelo para mostrar uma outra funcionalidade. Vai tirar um pouco da classe e da beleza, mas vai ajudar a perceber o jogo das camadas. Bora lá? Pode ser? Primeira coisa, eu vou tirar o tipo do veículo, tá? Ó, tirei o tipo daqui. Então, também não tem tipo aqui. E também não tem um get tipo aqui. Ok? Também não vai ter esse tipo bem daqui. Agora, o veículo só guarda o ID e a hora de entrada. Beleza? Então, vamos lá. Eu não consigo atribuir o tipo aqui. Mas eu precisava que na hora que eu mostrar uma bike, mostre lá que é uma bike. E do jeito que eu fiz aqui, não está mostrando que é uma bike. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai sobrescrever o toString. Vamos dar um override aqui no método toString, que retorna o string. E o que a gente vai fazer? Ó? Aqui ele já deu até o macete. Ao invés de ter que refazer ou reescrever todo esse comportamento que eu já tenho, eu vou reaproveitá-lo. Eu vou dizer, ó, eu vou colocar que é uma bike, tudo bem? E vou aproveitar, ó, eu vou colocar que é uma bike e vou aproveitar o método do pai. E eu vou chamar o método do pai invocando ele explicitamente. Super.toString. Então, o super ele não serve só para eu invocar o construtor, mas ele também serve quando eu quero usar algo que já existe no pai e não a versão do filho. Se eu fizesse só o toString daqui, this.toString, o que é que ia acontecer? O método toString ia chamar ele mesmo, que ia chamar ele mesmo e ia ficar nesse loop aqui. Não, eu não quero chamar o meu toString. Eu quero chamar o toString do pai. Isso às vezes é muito útil. Por exemplo, a gente tem uma classe vendedor, que tem as regras de venda. Tudo bem? E aí, tem um vendedor especial que ele também vende, que ele também recebe pelas regras de venda, mas que além disso ele tem a responsabilidade de fazer o balanço, fechar o caixa no final. Então ele recebe como vendedor, mas recebe além disso. Então se vendedor já tem um método calcular pagamento, que utiliza todas as informações necessárias para o vendedor, eu posso sobrescrever o método calcular pagamento na classe gerente, porque ele também é vendedor, e eu só adiciono o que é de adicional.
eu não preciso refazer todos os cálculos. Então, eu tenho aquilo que é da classe vendedor e eu vou adicionar aquilo que é exclusivo de gerente. Tudo bem? No normal, você não precisa utilizar o super. Por exemplo, se você tivesse aqui e quisesse o toString, bastava usar o this. Só que quando você está dentro de um método e quer acesso ao próprio método, só que da classe Py, aí você é obrigado a usar o super. Funcionaria da mesma forma, teria o mesmo resultado, mas entre a outra versão que guarda o tipo no Py e essa daqui que só soca ele no toString, essa daqui é menos elegante, tá? É mais feiosa, então eu só coloquei aqui mesmo para a gente ver o funcionamento. Vou voltar para o modelo antigo, tá? Ok. Então pronto. Qual é o objetivo de vocês agora? Vocês vão ter, se quiser, eu já... Deixa eu terminar a gravação logo.